pessoal, trago para vocês nesse vídeo o processo de seleção positiva e negativa dos linfócitos T no timo. É muito importante entender isso para poder entender saúde e doença. A gente vai trazer alguns conceitos que são importantes, aquilo que é primordial para poder entender a gênese dessas células e o papel fundamental que elas têm no organismo. Esse aprendizado vai fazer toda a diferença. O timo é uma escola altamente rigorosa, né, nos seus padrões. De 100% das células que entram no timo, apenas 5% saem dessa escola e são reprovadas as 95 células que vão sofrer apoptose dentro do próprio timo. Então vamos lá, vamos tentar entender esse processo. Esse é o timo, classificado como um órgão linfóide primário. Importante na maturação e educação de linfócitos T. O processo de produção dessas células ainda inicia intraútero no fígado fetal. Quando adulto, na medula óssea. Nós temos então as células hematopoéticas, que darão origem a todos os grupos celulares sanguíneos. A partir de uma célula progenitora, teremos um grupo celular progenitoras linfóides e mieloides. As mieloides darão origem aos eritrócitos, às plaquetas e um grupo de células brancas, e a linhagem linfóide dará origem aos linfócitos. As progenitoras linfóides abandonam a medula óssea e se direcionam ao órgão linfóide primário, o timo. Nós vamos observar que as células entram na região subcortical e vão migrando em direção à medula, conforme ela vai maturando, recebendo seus receptores. Aí nós temos o TCR, que é o primeiro receptor a aparecer, que é organizado de forma aleatória. Depois, a molécula CD4, Bom, vamos abrir aqui um parêntese para falar de uma molécula muito importante, que é o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. Antígeno de histocompatibilidade, né? O complexo principal de histocompatibilidade em inglês. É uma molécula muito importante porque ela identifica o nosso organismo. O MHC de classe 1 ele está presente em todas as células, menos nas hemácias, aquelas células que não possuem núcleo. Já o MHC de classe 2, ele está presente em todas as células apresentadoras de antígeno. Então, é uma molécula que determina a função da célula. Se ela vai ser apresentadora de antígeno, ela vai possuir, então, o MHC de classe 2. Já o MHC de classe 1, ele é muito importante, foi descoberto quando se estudava transplantes. Então, essa molécula determina o indivíduo. O MHC de classe 1 é uma molécula que 50% vem de herança do pai e 50% foi herança da mãe e fez esse indivíduo único. Ela é muito importante e é pesquisada quando se quer
se propõe fazer um transplante quando o paciente, por exemplo, necessita de um transplante. Então, nós pesquisamos e o exame é chamado de HLA, o antígeno leucocitário humano, e nada mais é do que essa molécula que foi codificada pelo cromossomo 6, o braço direito do cromossomo 6, para ser bem específica. Então, é uma molécula que determina toda a individualidade daquele ser. Então, nada mais importante na hora do reconhecimento, né, do macrófago apresentar o antígeno na intimidade da molécula do MHC de classe 2, e dessa forma ele está apresentando o estranho na intimidade do próximo, do próprio. Filosófico, não é verdade? É importante a gente saber disso porque a célula reconhecedora, ou o linfócito que vai reconhecer, o TH0, ele reconhece através do seu TCR o antígeno e através da sua molécula CD4 ele vai reconhecer o MHC de classe 2. Então, a célula reconhece aquele macrófago que faz parte do próprio, que faz parte daquele organismo, e reconhece também o antígeno estranho. Não é interessante? Vamos estudar um pouquinho mais sobre essa molécula quando a gente estiver estudando a imunologia da reprodução. Aí nós vamos ver que ela tem um papel importantíssimo também na reprodução humana. Assim, nós teremos uma molécula CD4, uma célula CD4, e uma outra CD8, cada uma expressando seus receptores definitivamente. Dentro do timo sofrem a tolerância central, apoptose nas que não conseguem reconhecer e seleção positiva para aquelas que conseguem reconhecer e poderão, dessa forma, sair da medula em direção aos órgãos linfóides secundários. Aqui nesse desenho podemos reconhecer e visualizar as células partindo da medula, as células progenitoras linfóides partindo da medula, chegando ao timo para sofrer a maturação. Esse processo é muito importante porque vai selecionar negativamente aquelas células autorreativas. Assim ficaríamos livres das doenças autoimunes. Observando novamente por um outro desenho, essas células na parte subcortical do timo, onde ocorre o rearranjo produtivo dos genes do TCR. Dessa forma, precisa-se checar esses TCRs e, ao mesmo tempo, a célula precisa aprender a reconhecer aquilo que é próprio. Nós vemos aqui dois receptores, o CD4 e CD8, e os TCRs em vermelho. Essas células vão migrando no sentido da medula e vão entrando em contato com as células epiteliais do timo e assim induzindo. Essas células vão checando os receptores, esta ira está checando o receptor, e se ela reconhece moderadamente os antígenos próprios, elas estão aptas a continuar essa migração e essa maturação dentro do timo. O que significa isso? Essas células, quando elas reconhecem o próprio e agem de forma moderada, elas podem futuramente trabalhar em equipe. Essas que sofreram apoptose são aquelas que ou ignoraram os antígenos próprios ou responderam de forma exagerada, que poderiam induzir aí doenças autoimunes. O organismo não pode deixar que essas células autorreativas saiam do timo. Aqui nós observamos um reconhecimento. Esse reconhecimento é exagerado e por isso essa célula sofreu apoptose. O reconhecimento sempre
acontece dos antígenos próprios, porque esse bebê ainda não teve contato com os antígenos externos, os antígenos que ele vai encontrar na natureza, como vírus, bactérias, mesmo que sejam comensais. Por isso, ele vai ter que aprender a lidar com o próprio primeiro, para depois tentar aprender a lidar indiretamente, isso vai acontecer, vai aprender a reconhecer, a partir da periferia, os antígenos externos. Essa educação acontece de forma bastante rigorosa e é importante que isso aconteça para evitar ou doenças autoimunes ou imunodeficiências, a incapacidade de uma célula articular e organizar uma resposta. Uma vez maduras, essas células deixam o timo e migram para os órgãos linfóides secundários. Lembrando que esse processo se inicia intraútero, no embrião, e o timo regride a partir da adolescência. Não haveria mais tanta necessidade dele. No próximo vídeo veremos essas células trabalhando. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, compartilhe no Facebook e no Instagram. Até o próximo!